Que legal, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, fazendo aqui a coisa que eu mais gosto de fazer, culto na empresa Usinagens Afonso, hoje com a presença ilustre da Débora. Amém. Nós vamos orar, nós vamos cantar um hino, e eu vou apresentar para a Débora Abacuque. Abacuque, quem é Abacuque, gente? Aposto que ela já ouviu. Ainda que a figueira não... ouvi. Já ouviu? Quem foi que escreveu isso, Débora? Foi Abacuque. Que legal, né? Então nós vamos meditar. Então, para a gente ganhar tempo, agora o negócio ficou sério, Débora, que agora veio profeta, hein? Agora chegou o profeta. Chegou? Irmão Jefferson, você conhece a Débora, Jefferson? Conheço. Perguntei para a Débora se ela já ouviu falar em Abacuque, ela não conhece Abacuque, mas tem conhecimento da palavra, vai conhecer agora. Então, sem delongas, Thor, já chega logo orando, Thor. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, estamos mais uma vez diante da Tua presença, queremos Te louvar, bendizer e engrandecer o Teu nome. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estar reunido junto com meus irmãos, aprendendo e louvando o Teu santo nome. Aleluia, Jesus. Pai, que o Senhor esteja presente, porque a Tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no Seu nome, o Senhor se faz presente. Que o Senhor possa transformar os nossos corações, abrir o nosso entendimento para que nós possamos sair daqui cheio do Teu poder e da Tua graça. Amém, Jesus. Faça conforme o Teu querer e a Tua vontade, e que seja tudo para a Tua honra. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. 77, Thor. 77. Isso é bom. Você viu? Onde houver 2 ou 3, tinha 2, aí virou 3. Então, onde houver 2 ou 3, 77, guarda o contato. Tá aqui, Débora. Tá, pode até puxar, Tom. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhe a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer? Guarda o contato, e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Glórias a Deus. Agora a gente vai acelerar, mas antes,
Primeiro quero dizer que senda, muita gente que está ouvindo pode não saber, senda é caminho. Antigamente tinha o supermercado Sendas, não sei se é da época de vocês. Então, pela senda alegre, aguarda o contato com o teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, e, pô, às vezes a gente canta, né? Como assim senda alegre? Quem é essa pessoa? Né? Não, senda é o caminho. Pelo caminho alegre, tu caminharás indo em contato com o teu Salvador. A outra brincadeira é o seguinte: você não contava com a chegada do Thor, né? Não. Você não sabia que tinha esse coral, né? Não. É praticamente um coral. E a terceira coisa, em forma de brincadeira, é que Thor não deu naquela correria, a gente acaba fazendo culto aqui na hora. Então o Thor, quando ele parava para respirar, a gente deixou ele na mão. Isso não vai acontecer de novo não, tá, Thor? Amém. Dito isto, habilidade que eu tenho hoje. Até entrevista ganhei esse livro. dito isto, vamos ler Abacuque 3. Na semana passada nós lemos a oração de Ana. Não foi nada planejado, Débora, mas hoje nós vamos ler a oração de Abacuque. E apenas uma introdução. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, vocês não precisam ler, mas prestem atenção, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Ponto e vírgula. Não havia visão manifesta. O que está querendo dizer esse versículo? Deus não estava se mostrando para aquele povo. Israel estava num momento muito complicado. A gente viu aqui que os filhos de Eli eram os piores, a ponto de Deus amaldiçoar a geração dele para sempre. Então, mas olha que interessante, e a palavra do Senhor era de muita valia. Nós vamos ler a oração de Abacuque, mas eu fiz essa pequena introdução porque podemos fazer uma comparação com os dias de hoje, que a palavra do Senhor, diante de toda a confusão, violência, tudo errado, certo virando errado, errado virando certo, ninguém entende nada, todo mundo doido, a palavra do Senhor continua sendo de muita valia. Fazendo essa introdução, nós vamos agora ler a oração de Abacuque de maneira responsiva. São 19 versículos. Eu começo. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Porã, o santo, Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Uma pequena parada aqui, no versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra, ou seja, o Abacuque ouviu, e Selá é o famoso 1 minuto de silêncio, porque o que foi escrito é muito importante. Coincidentemente, ontem eu estava entrando no supermercado e minha filha perguntou: pai, o que é Selá? Selá aparece em Salmos e em Abacuque, e significa o seguinte: o que ele está escrevendo, ele está quase chorando, e ele escreve esse Selá. Então, Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã, Selá. Rapidamente, capítulo 1 e 2, Abacuque está aflitíssimo. Não fica achando que ele está escrevendo isso aqui porque ele, agora eu vou escrever uma declaração de amor para Deus, não. Ok? Depois, leiam 1 e 2. Agora vamos para o 4. E o seu resplendor era como uma luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam de seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação,
Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Selá, tu fendeste a terra com rios. Aqui de novo aparece o Selá. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. E ele escreve Selá. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Com indignação marchaste pela terra e com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Selá. 14. Tu transpassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, ou seja, sua voz, ao ouvir a sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Todos juntos. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém. Palavra dada. Apresentamos o profeta Abacuque. Débora, a Bíblia, ela é composta do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois temos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth. Aí vem 1 Samuel e 2, 1 Reis e 2, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Depois Esdras, Neemias e Esther. Aí vem os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, né? E Cânticos. Aí vem os profetas. Tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Sim. E tem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí nós entramos no que as pessoas chamam de Novo Testamento, mas o Testamento é um só. Aí vem Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí vai a continuidade. Então, os profetas, eles profetizaram uns para o reino do norte e outros para o reino do sul. Aqui a ideia não é fazer, mas só para te contextualizar. Samuel unge Saul, depois unge Davi, o reino de Davi passa para Salomão e é dividido. Algumas tribos vão para o norte, 10, e 2 fazem o reino do sul. O reino do norte ele cai mais ou menos 800 anos antes de Cristo, e o reino do sul, mais tarde, cai para os assírios, e o reino do sul cai para a Babilônia, mais ou menos 580 anos antes de Cristo. Então, o Abacuque, eu tenho para mim que ele pregou para o reino do norte. Posso estar enganado aqui, tá? Então, quando ele fala que ele viu o que ia acontecer, ele estava aflito. Se a gente olhar o capítulo 1 e 2, ele está aflitíssimo, porque o profeta ele tem
difícil missão, porque ele vê a destruição, muitas vezes ele vê que as coisas vão dar errado, ele traz a palavra de Deus, mas a maioria das pessoas não ouve, então ele tem a luta para ele continuar sendo profeta, tudo dando errado. Jeremias, por exemplo, chegou a ser trancafiado num calabouço. Imagina, Deus falar para ele: Jeremias, vai que eu vou fazer, o que você falar vai acontecer, a tua mente vai ser forte como diamante, e ele chega a ficar no calabouço. Então os profetas têm esse aspecto. Então, mas dando um encerramento aqui, que eu quero ouvir o Thor, e se você quiser compartilhar alguma coisa, Débora, é o seguinte: a oração de Abacuque é aquela oração que nos impele, que nos estimula. A gente sempre recorre a ela no sentido de que a nossa esperança é em Deus, independente do que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. Geralmente nós somos muito abençoados, no sentido do visível, porque no invisível não é geralmente, é totalmente. Mas lutas virão, e a gente fala que aquilo de sempre, né? Lutas fazem parte, roda gigante, etc, etc, etc. Eu acho que não tem uma oração tão linda que expresse aquele conceito do faixa preta que eu falei, que a nossa postura diante de Deus tem que ser independente da situação. Foi isso que ele escreveu aqui. Só que eu só quis ler um pouquinho antes, para a pessoa saber que ele chegou a essa conclusão, tanto vendo a destruição do povo, como o dia do Senhor. Ontem eu tive a oportunidade de explicar para as minhas meninas o que é o dia do Senhor. Vai ter um dia do famoso, o dia que a chapa vai derreter na terra. A gente crê no arrebatamento antes. Sim. Mas a humanidade um dia vai ter um dia que Deus vai vir, não como a gente vê Jesus, legal, gente boa. Ele vai vir para julgar todo mundo, e como a maioria opta por um caminho errado, mas a gente está aqui para que o máximo de pessoas possam escapar do grande e terrível dia do Senhor. Amém? Essa era a mensagem de hoje. Então, uma palavra de ânimo: ainda que a figueira não floresça, todavia que nós possamos nos alegrar. Sim. Amém? Amém. Em ordem de hierarquia, Thor, não sei se você tem alguma palavra, algum comentário, a palavra é sua. O comentário que eu tenho para fazer é exatamente em cima disso que foi lido aí. Ainda que a figueira não floresça, haja. Isso aí, esse capítulo aqui é um capítulo que a gente usa muito até para cantar. Tem alguns louvores que falam muito sobre isso aqui. Mas é exatamente o que o André está falando aí. O momento aqui do profeta não era tão bom, né? Era uma situação muito difícil que ele estava enxergando, que ele estava vendo, e ele querendo passar isso para o povo, mas nem sempre o povo quer ouvir. E aí ele passa por essa situação, e ele tem não sei se isso aqui foi uma inspiração, né? Isso aí, uma coisa de Deus, ou com certeza. Eles, né? Foi uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, que isso a gente acaba trazendo para a nossa vida. Tanto é que tem uns louvores aí que falam muito sobre isso. Eu gosto muito, tem um louvor que um cantor aí que canta aqui. Ainda que a figueira não floresça. Então eu gosto muito desse louvor. E a gente só não consegue entender muitas das vezes o que a gente está cantando, porque o momento aqui é muito difícil. O momento aqui é de luta, o negócio é sério. E a gente cantando, ou o profeta aqui dizendo, ainda que essas coisas venham sobre nós, sobre nossas vidas, a gente sempre tem que acreditar. E é difícil, cara, porque a vida é complicada, as coisas são complicadas. Tem momentos da nossa vida que quase nada dá certo. É a hora que bate aquela aflição assim: caraca, será que Deus... Isso aí. Será que Deus está comigo de verdade? Será que Deus me deu direção? Será que Deus me deu a palavra e tal? Porque será que eu entendi? Isso aí. Será que eu entendi? Será que eu tomei o caminho certo? Peguei a visão certa? Isso aí. Então a gente passa por esses momentos. Tem momento, cara, que a nossa vida vai de vento em popa, as coisas dão certo e tal, a gente fica feliz da vida, porque é muito bom viver coisas boas. Mas num momento ruim, a gente tem que acreditar que Deus está conosco, que Deus vai dar direção, que Deus vai mover as coisas, que vai movimentar, que vai desfazer, vai derrubar o gigante diante de nós. E a gente precisa aprender isso. Eu falo sempre aqui na nossa reunião, eu falo sempre isso aqui. Esse momento é muito importante, porque hoje, de repente, a minha vida está tranquila, está de paz,
Só que eu estou ouvindo isso aqui. Então eu estou sendo preparado para o que vai vir na frente. Está entendendo? Isso aí, exatamente. Esse momento eu estou sendo preparado para algo lá na frente. A mesma coisa aconteceu com o profeta aqui. Exatamente o que está aqui. Ele estava vendo algo que ia acontecer. Então isso entristeceu ele e ele tinha que passar isso ao povo. Só que Deus estava preparando não só ele, como o povo, para entender o que estava vindo. E isso a gente traz hoje para a nossa vida. Hoje a gente está pegando aqui, a gente está se alimentando, se fortalecendo, para na frente, se acontecer alguma coisa, aí vai trazer a nossa lembrança. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas, ainda que o céu se torne de bronze, ainda que eu não consiga ouvir a voz do Senhor, mas todavia eu me alegrarei nele, porque eu sei que ele está comigo. Isso aí diz muito para quem realmente acredita e confia. É bom a gente se preparar mesmo, porque o que mais as pessoas fazem é duvidar e julgar, porque aqui é muito difícil, né? Não, aqui com certeza, não é fácil. E a gente está aqui para passar pela peleja mesmo. Exatamente. Então a gente tem que se preparar, a confiar. Amém. Podemos encerrar apenas 2 comentários. Eu sempre ouvi falar assim, sempre não, já ouvi muito na minha infância, tá bom, mas tá ruim. É melhor tá bom, como é que é? Parece tá doideira, bom, tipo assim, é melhor tá ruim, mas tá bom, do que tá bom, mas tá ruim. O que o poeta quis me dizer na época? Às vezes a gente acha que tá bom, mas a gente está indo para o inferno. Isso é verdade. E às vezes a gente acha que tá ruim e a gente está abençoado. Mas é Deus preparando. Então eu ouvia isso do poeta. E eu vou me permitir ser um poeta aqui. Vocês não vão entender, mas um dia quem sabe. Vou me permitir. Com Deus, meu Pai do céu, vou ter coragem. Quanto pior, melhor. Eu converso muito com pessoas assim, as pessoas me contam um detalhe e tal. A gente chega à conclusão seguinte, se Jesus, ele foi no máximo do sofrimento e virou o máximo da exaltação, o que é o quanto pior, melhor? Não é que você vai, vamos explicar, porque a pessoa está ouvindo e não entende. Não é que você vai cavar a situação pior, a gente tem que lutar pelo melhor, a gente não tem que ser causa de problema, a gente tem que ser solução, prover solução. Porém, se a gente está enfrentando uma prova grande, porque Deus quer, significa que Ele acredita que nós seremos capazes de vencer, e Ele tem bênçãos maiores ainda, porque fazendo analogia com Jesus e com todos os outros que enfrentaram Abraão, sacrificar o filho, imagina, ter que sacrificar o filho e por aí vai, eu não quero me alongar aqui. Então, eu talvez, caraca, ele viajou na maionese, então eu tenho para mim assim, se a prova está muito grande, nem que seja para a gente dar aquela assim, não, vamos embora, está ruim, quanto pior, melhor, vai ficar bom, a vitória vai ser ainda maior, amém? Eu falei que ia ser um negócio meio difícil de entender, mas deu para entender. Quem tá ligado, é isso. Tá ruim, então tá bom, tá ruim, mas então tá bom, porque é melhor do que aquele caso. Ih, cara, tá bonzão, hein? Cara, que não tá vendo que o cara tá indo pro inferno, irmão, fazendo tudo isso. Tudo perfeito é estranho, né? E aí tá. Amém, oremos. Pai, muito obrigado por esse momento, sexta-feira, 23 de janeiro, entregando, Pai, essa semana abençoadíssima, felizes com o retorno do irmão Jefferson. Amém, aqui com a Débora, a Ariane não pôde participar. Nós oramos por cada funcionário. Pai, vivemos numa batalha espiritual, somos seres espirituais que habitamos no corpo. Nós nem sabemos o que está preparado, porque o Senhor permitiu que nós vamos enfrentar, mas nós te pedimos o Teu Espírito Santo para nos dar sabedoria, força, persistência, sagacidade, para a gente manter a pureza da pomba e a sagacidade, porque nós habitamos no meio de serpentes, lobos, e sendo que muitas vezes o mal está dentro de nós, mas nós repreendemos, porque nós tomamos posse do sacrifício que o Teu Filho Jesus Cristo fez na cruz, que quebrou toda enfermidade, todo pecado e toda maldição hereditária. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, a nossa família e de todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre, amém. E graças
a Deus. Amém, irmãos.